Bem-vindo ao canal Reflexões de Jogo. Hoje vamos especular por que a vida moderna está tão pesada nos dias atuais. E um dos desafios da vida moderna é carro caro, casa cara, acesso a terrenos cada vez mais complicados, com preços altíssimos e a falta de trabalho. E por último, a inflação. Por que esses 5 fatores são prejudiciais na vida moderna? Vamos lá que eu te conto. Se a gente analisar um trabalhador brasileiro que ganha o salário mínimo, tem que trabalhar interruptamente cerca de 50 meses ou mais, de 4 anos seguidos, sem gastar nada para comprar um carro 0 km. O mais barato aí, nós colocando aí a média aí do Kwid, o Fiat Mobi, e nós temos o C3, né, o novo C3 aí da Citroën, que está em média aí de 70 mil. Um pouco menos, um pouco mais. Tudo depende o local onde você está comprando e tal, mas a média está passando nesse fator. Se a gente analisar isso, comparado a 2016, eu lembro que quando eu fui procurar comprar um carro novo, eu fui ver o Fiat Mobi. Ele estava custando uma média de 40 mil reais, 42 mil reais completo. Eu já achava caro. Se a gente analisar o poder de compra, está cada vez menor, né? Então, em 2017, você poderia sonhar em ter um carro 0 km, coisas que hoje não podemos ter. Então, é um fator preocupante, porque cada vez mais o custo do carro ele está inacessível. Estamos falando de manutenção também, combustível. E aí, como uma pessoa vai ter qualidade de vida sem ter um carro? Por isso que eu venho observando que cada vez mais a procura por carros usados está cada vez mais crescente. Outro fator também muito alarmante, eu acompanho muito o mercado de motos. Está cada vez mais evidente que o mercado de motos está bem mais aquecido que de carros, por um fator. Não porque as pessoas gostam de moto, mas também por um outro fator muito preocupante. As pessoas não têm acesso a carro e elas acabam buscando acesso à moto. E aí nós temos aí valores de motos de entrada da querida Honda, chegando aí no patamar de 15 mil reais. Gente, isso está complicado. Se nós pegarmos e observar, a CG Fan em 2022 ela custava 15 mil reais. Hoje ela já está custando 20 mil reais. Estamos falando que em 3 anos essa moto ela subiu 25% do seu valor. Eu sei porque eu comprei uma moto em 2021, final de 2021, paguei 15.800. Hoje essa moto ela está custando mais de 20 mil reais. E se a gente for subir o patamar, a CG Titan ela está custando 25 mil reais. Então é um dado preocupante, porque se o valor do carro sobe, a população não tem acesso ao carro, correto? E aí ela muitas vezes, para ter uma economia, ela fica com o seu carro usado, ela compra uma moto. E aí a procura por moto está cada vez mais crescente. Isso é um dado preocupante. Lembrando, não é porque as pessoas gostam de moto, e sim pela economia e manutenção que essa moto ela pode trazer. Então, né, a gente vê também as marcas novas surgindo aqui no Brasil dentro das motos, como é o caso das marcas indianas que estão vindo para o Brasil e marcas chinesas também. Complicado, né? E aí também tem um outro grande problema, que é a falta de veículo afeta as oportunidades de trabalho e a qualidade de vida. O impacto na vida adulta é muito constante para quem não tem um carro. A dependência de transporte público está cada vez pior, né? O transporte público ele vem sofrendo alterações. Então, na minha cidade, por exemplo, as linhas de ônibus diminuíram e os horários também, pela crescente procura pelo Uber. Aí o valor do Uber sobe e aí as pessoas muitas vezes não têm condição de pegar um transporte público. Eu vou pegar um exemplo: existem bairros aqui na minha cidade que, se você quiser ir para a UPA,
não tem ônibus. Sem falar que o Uber não vai nesses bairros aonde o ônibus passa em menor quantidade, em menores horários. E aí a única coisa que faz com que essa pessoa se desloque é a procura de um vizinho ou algo do tipo. Muito complicado. Então a qualidade de vida acaba diminuindo. Sem falar que preços de seguros cada vez mais altos. Como a procura de carro está cada vez mais grande, o custo de manutenção eleva. E aí, por esse custo de elevação elevar, é porque acontecem, né, muitas demandas de peças e tal. Então os amigos do alheio acabam, né, furtando carros em uma situação cada vez mais preocupante. Exit right. E quando nós trazemos aí a problemática sobre os preços das casas, elas não estão aumentando só no Brasil, mas estão aumentando no mundo inteiro. O preço dos imóveis tem aumentado a vários fatores, como o cenário macroeconômico, a falta de mão de obra e os custos de construção e a demanda por moradias. Quando nós falamos ali sobre a falta de mão de obra, bate de frente com o que eu tinha falado anteriormente, a falta de emprego. Mas muitos não querem trabalhar num serviço pesado. E aí está um grande fator. Aquele que trabalha ganha um salário maior. E aí o custo se eleva devido a esses fatores. E aí, se a gente pega aí as moradias, o número de pessoas que vivem em favelas praticamente vem dobrando, morando em locais que não seriam habitáveis, que não traz uma qualidade de vida e não traz um saneamento básico para essas famílias. E aí é um fator preocupante. O custo nacional da construção civil cada vez vem crescendo mais. O valor dos anos 2000 aí, que você comprava uma casa de 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil, uma casa nova, com terreno, era mais ou menos aí, o metro quadrado era baratíssimo. E aí o aumento é em torno aí, nós estamos falando dos anos 2000 para os anos atuais, nós estamos falando um aumento de mais de 300%. Então, uma casa que custava 30 mil, que uma pessoa podia fazer do zero, lá nos anos 2000, 2001, 2002, achava uma casa usada por 10, 15 mil reais. Hoje, essa casa ela vai estar custando uma média de 300 mil reais. Então, um fator que antes a pessoa conseguia fazer um empréstimo, um financiamento, antes do Minha Casa e Minha Vida, é claro, ela fazia um empréstimo, juntava o dinheiro das férias, décimo, e fazia a casa dela, e fazia um empréstimo no banco. Os juros eram mais altos, mas não existia tanta inflação em cima. Entrou Minha Casa e Minha Vida, os imóveis ali de 2000 de 2002, quando entrou o programa, até 2008, eu não tenho certeza, tá? Se o programa ele iniciou em 2002, mas em 2008 estava complicado financiar um imóvel. Eu lembro que eu morava em Jaraguá do Sul, em 2010 eu estava procurando um imóvel para comprar, o financiamento não passava por conta da bolha imobiliária que isso atingiu. O valor do imóvel se tornou muito mais caro para as pessoas acessíveis. Então, o que a pessoa conseguia comprar, sei lá, estamos falando aí, ela poderia talvez comprar um apartamento de 35, 40 metros quadrados, com apenas um quarto. Complicado, pagando um preço muito alto. Então, a construção civil, ela teve uma alta muito forte mesmo. Amigos meus que eu pude acompanhar, que compraram seu imóvel, compraram sua casa, hoje, conversando com eles, eles falam que seria muito mais difícil comprar hoje. Então, isso também é um dos problemas muito grandes. E o outro fator que eu também mencionei anteriormente é os terrenos, né? A especulação imobiliária está cada vez mais alta, então os preços dos imóveis eles aumentam. E aí, como você tem uma pouca oferta e bastante procura, o que vai acontecer? O valor do terreno ele vai cada vez aumentar mais.
Então, um terreno que em 2018, 2019, 2016, terreno que custava aí 70 mil reais, hoje esse terreno ele está custando 200 mil reais. Um aumento significativo comparado ao aumento em cima do salário mínimo. Não estamos nem falando da inflação ainda, que é outro dado preocupante. Estamos falando apenas do aumento. Então, um terreno que custava 70, praticamente ele dobrou. E se naquele local existem questões mais acessíveis, como posto de gasolina, padaria, supermercado e tal, o valor desse imóvel, desse terreno, ele acaba subindo bem mais. Então é bem comum você achar um terreno que custava, sei lá, 50, 60 mil reais em 2016, custando hoje 300 mil reais, se tiver algo comercial próximo ali. E aí nós estamos falando em questão de infraestrutura também, asfalto e tudo mais. E então, cada vez mais difícil comprar um terreno no Brasil. E por último, a inflação. Nós temos dois fatores que não podemos esquecer aqui. Nós tivemos uma crise imobiliária em 2008, que o Brasil não se recuperou pós isso. E aí, em 2015, tivemos mais uma crise econômica no Brasil muito forte, onde o preço do combustível começou a se elevar. E aí, e nessa época teve bastante repercussão na televisão. Tivemos o impeachment, após isso tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a partir desse momento que o Brasil ele começou a, a querer ter uma estabilidade, nós tivemos a pandemia, que isso impactou globalmente, inflacionou tudo. E aí tem a questão da lei da oferta e procura. Se existe muita procura em cima de um produto, a pessoa ela começa a vender aquele produto mais caro. Estamos falando aí dos imóveis, carros, terrenos. Cada vez mais isso foi aumentando, porque tem pouca oferta. Ou seja, isso inflacionou totalmente esse processo. E uma grande questão. E a pandemia também afetou a questão do trabalho. Muita gente perdeu o trabalho. E muita gente, num estado vulnerável, começou a receber auxílio. E também é claro que existem os espertalhões que, mesmo trabalhando, pegou auxílio emergencial para a pessoa vulnerável. Ou seja, como eu falei ali atrás, muitas pessoas trabalhavam informal, continuam trabalhando informal e não precisando pegou dinheiro que não deveria pegar numa situação vulnerável. Vou pegar um exemplo. A venda crescente pela internet alavancou nesse período. Se eu sou vendedor online, eu não preciso receber auxílio porque eu não estou passando por nenhum processo vulnerável, não fechou a minha loja. Eu estou vendendo até mais. E muita gente acabou recebendo. Ou seja, nós temos a grande questão aí da inflação e da questão também aí da ganância das pessoas. Então a corrupção ela não está só no governo, a corrupção ela está dentro da sociedade também. E outro dado alarmante é o que cada vez mais o dólar vai subindo. Nós estamos num problema acontecendo guerras e isso afeta financeiramente o nosso dinheiro. Ou seja, quando a inflação está muito alta, nosso dinheiro ele vale menos. E aí, a culpa é de quem? A culpa é de uma questão global? A culpa é de um sistema de governo? A culpa dos impostos é porque existem pessoas vulneráveis recebendo auxílio? Ou porque o governo só sabe arrochar o cidadão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou, clica, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E até mais.